Boa noite a todos e a todas. Eu sou o professor Lucas Machado, sou doutorando em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará e estou como docente da Universidade Regional do Cariri e estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre as redes de atenção à saúde e os dispositivos assistenciais no cuidado, né? Então, eu vou pontuar alguns aspectos relevantes à estruturação dessas redes de atenção, a sua contextualização no âmbito do Sistema Único de Saúde e apontar alguns elementos que são relevantes para que a gente entenda o seu funcionamento, as suas potencialidades e as suas fragilidades, ok? Então, assim, de modo geral, essas redes, elas incluem-se no âmbito do Sistema Único de Saúde enquanto uma proposta, ao mesmo tempo, desafiadora, né? Como também com potencial de transformação das práticas e formas de gestão em saúde para tentar efetivar os princípios desse Sistema Único de Saúde. Quando a gente fala em SUS, né, por mais que ele já tenha mais de 3 décadas de institucionalização, a gente ainda tem um sistema jovem, né, no que concerne aí a sua efetiva implementação. Isso se dá, em parte, pela ambição desse projeto, que é o SUS, em promover, de um modo igualitário, uma oferta de ações e serviços com princípios bem definidos para um povo tão desigual, tão heterogêneo e um território tão extenso quanto é o do nosso país, né? Isso envolve questões político-partidárias, de financiamento, de gestão de pessoas, o que dificulta, né, a oferta desses serviços de um modo semelhante entre as diversas regiões do país e aí se estendendo para os estados e para os próprios municípios, né? Então, esse SUS, ele é tão jovem que algumas das proposições dele, embora lá desde a Constituição Federal e desde a Lei 8.080, que dá resguardo à sua sustentação, já tenham sido anunciadas nesse período, mais recentemente, há cerca de 10 anos, é que a gente teve essa forma regulamentada. Vou dar aqui o exemplo do Decreto 7.508, de 2011, né, que ele vem regulamentar aí as ações e serviços do país, que já estava previsto lá na Lei 8.080 desde 1990, ou seja, quase 20 anos aí separando, quase 20 anos não, 21 anos, né, para ser mais preciso, separando essas duas normativas. Então, olha aí o atraso que vem para uma regulamentação de algo que já está previsto, né? E aí esse panorama ele expõe um contexto histórico de fragilidades que se reproduzem ao longo dos anos devido a interposições de ordem política e técnico-institucional que lamentavelmente secundarizavam aí o investimento na assistência à saúde prestada pelo setor público no país, acentuando os desafios a serem superados para o alcance da consolidação do SUS pelos seus princípios doutrinários. Ou seja, a gente tem ainda, vigorando no nosso país, um modelo assistencial que vê muito o biológico, a doença, a hospitalização, o assistencialismo, esquecendo aí da promoção da saúde, da prevenção das doenças, do foco na atenção primária à saúde. Então, dentro desse panorama, né, e no enfrentamento a esses desafios, ocorreu-se a estruturação das redes de atenção, tratando-se aí de uma tentativa de estabelecer respostas aos problemas do financiamento e da integração desse SUS. As redes, elas vão estar previstas lá em 2010 pelo próprio Ministério, tratando-se como um arranjo organizativo de extrema relevância aí prática, que na verdade já fazia parte dessa concepção do SUS quando ele falava lá em hierarquização, em regionalização. Sua formalização veio aí em 2010 com a portaria 4.279, que serviu como base legal no estabelecimento das diretrizes para a organização dessas redes de atenção no âmbito do SUS. E depois, lá em 2011, com o decreto 7.508, que é uma regulamentação famosíssima, apresentou um modo mais explícito como essa RAIS iria operacionalizar a forma de organizar as ações e os serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde, sendo estes integrados por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão,
com a finalidade de garantir aí a integralidade do cuidado. Então, quando a gente pensa em rede, o nosso objetivo maior é garantir aquelas pessoas que estão recebendo a atenção em saúde, a integralidade do seu cuidado. E isso vai para além de questões assistenciais propriamente ditas. Envolvem questões de gestão, de promoção da saúde, de vigilância. Essa portaria que institui as redes, né, a portaria 4.279 de 2010, ela reconhece a necessidade de enfrentar os problemas de integração e financiamento do sistema de saúde, de modo a adequar a atenção ao perfil epidemiológico que se apresenta na população. Para isso, tem que ser levado em conta a tripla carga de doenças que caracterizam o perfil epidemiológico brasileiro, né? Considerado aí um panorama complexo. Ou seja, a gente vivencia uma agenda não superada de doenças infecto-contagiosas, que são comuns em países subdesenvolvidos. Nós temos uma acentuação dos indicadores de doenças crônicas, que são comuns de países desenvolvidos, e um aumento exponencial de causas externas em decorrência da violência e acidentes de trânsito. Então, nós vivemos aí um momento de transição epidemiológica. A gente nem superou as questões de um país subdesenvolvido, nem temos somente questões de países desenvolvidos. Nós estamos aí abarcando tudo, né? O que dificulta mais ainda a nossa atuação e o poder de execução do nosso sistema. Então, nesse cenário, tornou-se imperativa a busca por um modelo de atenção que superasse sistemas fragmentados de assistência e alcançasse um sistema em rede, capaz de dar uma resposta aí à complexidade do quadro sanitário. Nessa proposta, o objetivo essencial esteve pautado em ultrapassar a fragmentação sistema que adquiriu um caráter quase que orgânico, né, ao longo do nosso percurso histórico do SUS. Ainda nessa referida portaria, se atribui um destaque à atenção primária à saúde. A atenção primária, voltada aqui no nosso país na forma de atenção básica, por vezes sinônimos os dois termos aqui no nosso contexto brasileiro, né? Ela ganha um papel central como articuladora de toda a atenção à saúde no SUS. Ela é centro. Além de ser a porta de entrada preferível ou principal dos usuários ao sistema. Perceba que quando eu digo preferível ou principal, quer dizer que ela não é a única, né? Mas ela é aquela preferida. São outras portas de entrada. A rede de urgência e emergência, a rede de saúde mental, tá? Apesar disso, é oportuno enfatizar, né, que no arranjo em rede proposto pelas AIS, todos os dispositivos de cuidado, em qualquer ponto de atenção, são considerados igualmente importantes, diferenciando-se aí apenas em relação às suas finalidades e densidades tecnológicas que os caracterizam. Então, isso significa que uma policlínica no contexto da rede, ela é mais importante que uma unidade básica de saúde. Não. Ambas têm sua relevância, o que muda é a complexidade, sua finalidade e as densidades tecnológicas que elas comportam, tá? O Eugênio Vilaça Mendes, ele é, assim, a sumidade quando o assunto é redes de atenção, né? Então, é o nosso maior expoente teórico da temática no Brasil. E aí ele tenta trazer um conceito de rede de atenção à saúde, que é aquele que a gente tenta adotar mais nas nossas discussões, considerando a polissemia do termo. Ou seja, rede pode ser interpretada de várias formas, né? A depender do autor. E Mendes, por ser essa sumidade no campo teórico aqui brasileiro, ele diz que essas redes de atenção à saúde são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e interdependente, que permitem aí ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde, prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa e de forma humanizada, e com responsabilidades sanitárias e econômicas por esta população. Então, esse conceito que Mendes traz, ele vai ao encontro, né, das proposições das responsabilidades do SUS lá na Constituição Federal, ela diz, né, ela nos traz que a saúde ela vai para além da prevenção de doenças, mas ela envolve questões também sanitárias e econômicas. Dessa definição emergem as perspectivas básicas das redes, nas quais se compreende que a concepção de hierarquia ela tem que ser substituída pela de poliarquia, e o sistema ele se organiza sob a forma de uma rede horizontal de atenção à saúde,
Sugere-se, então, a partir disso, a evolução de uma concepção até alguns anos atrás vigente na lógica do SUS, na qual se desenhava um sistema hierárquico, piramidal, formatado segundo as complexidades relativas de cada nível de atenção, em atenção básica, média complexidade e alta complexidade. Assim, na mudança desse sistema hierárquico e piramidal para as redes de atenção, busca-se respeitar as diferenças nas necessidades tecnológicas, rompendo relações verticalizadas e conformando-se aí redes policêntricas horizontais. Genericamente, assim, de uma forma mais popular, pode-se inferir que essas redes, elas visam a integração dos serviços de saúde de maneira a ofertar uma assistência contínua, seja em níveis preventivos ou em níveis curativos. Esse processo ele vai visar, então, responder à fragmentação assistencial e superar obstáculos para promover a articulação entre os distintos dispositivos de cuidado. Então, nas perspectivas das redes de atenção, eu não preciso, enquanto usuário, ser atendido em locais diferentes, fazendo uma peregrinação sem saber para que local eu devo ir a seguir. Dentro da própria rede, a partir dessa articulação, eu sou encaminhado de modo adequado, acolhido em um outro serviço que possa suprir aquela minha demanda, aquela minha necessidade. Então, eu tenho essa atenção integral sobre aquela minha demanda naquele determinado momento. Considerar essa articulação é também ponderar, né, que os responsáveis por essa operacionalização e manutenção desses dispositivos devem coordenar sua interdependência, a fim de que trabalhem aí os projetos coletivos e coerentes para o financiamento, a administração, a organização e a prestação de serviço. Para isso, o sistema de referência e contra-referência, ele é considerado como um dos elementos chaves. Então, ele é essencial que funcione de modo adequado para que esses dispositivos de atenção à saúde eles estejam amplamente e efetivamente conectados. No âmbito do SUS, a gente chama a atenção especial à elaboração de 5 redes temáticas que são consideradas aí prioritárias, né? Que conformam múltiplos dispositivos de cuidado, atendendo aos pressupostos teóricos operacionais que fundamentam um modelo de atenção à saúde organizado em rede. Assim, ao levar em conta a necessidade do enfrentamento de vulnerabilidades em contextos específicos, de agravos ou doenças que acometem as pessoas ou grupos populacionais, considerando aí aquele perfil epidemiológico descrito anteriormente, né, foram priorizadas 5 redes temáticas para serem trabalhadas a priori no nosso país. A rede cegonha, que tem um recorte de atenção à gestante e à criança de até 2 anos, a rede de atenção às urgências e emergências, a rede de atenção psicossocial, com prioridade para o enfrentamento do álcool, crack e outras drogas, a rede de atenção às doenças e condições crônicas e a rede de cuidado à pessoa com deficiência. A assistência à saúde nessa lógica, prestada nas redes chamadas de temáticas, está relacionada aos pontos de atenção secundários e terciários e seus serviços especializados. Então, o conceito de pontos de atenção à saúde vem, nesse contexto, como uma estratégia para remodelar os serviços isolados e fragmentados, organizados no até então vigente modelo piramidal, né, aquele de hierarquia de atenção básica, atenção secundária, atenção terciária ou média e alta complexidade, indicando o interesse da atenção integrada promovida por essas redes temáticas. Todas essas redes, elas são organizadas de modo transversal, né? Então, assim, uma pessoa, por exemplo, uma gestante que está sendo acolhida pela rede cegonha, ela pode necessitar de um atendimento de urgência, que aí ela vai adentrar a rede de urgência, de atenção às urgências e emergências, né? Então, vejo que elas têm essas interconexões entre si, não sendo totalmente independentes. Para além desse processo, aplica-se os conceitos, assim, uma tentativa de mudar esse modelo de cuidado para os serviços de saúde, para que eles tornem-se mais eficientes e eficazes, priorizando a atenção primária. Então, a atenção primária ela vai ser realmente o polo central dessas redes, sendo também um elemento que conecta e é comum a todas as outras redes, né? Então, aquele elementozinho que a gente vai encontrar em cada uma delas. Então, a integração oportuna dos dispositivos de cuidado dentro dessas redes pode se dar por essa efetiva consolidação, de modo a oportunizar melhores resultados sanitários e econômicos dos sistemas de atenção à saúde. E para que isso venha a se tornar uma realidade,
é necessária, né, urge a necessidade da criação e do fortalecimento de mecanismos formais de contratualização entre os reguladores, aquela pessoa que controlam os fluxos, e os prestadores de serviço, e na programação entre serviços e ações nos diferentes níveis de atenção, oportunizando uma condição indispensável para a qualificação e a continuidade do cuidado. Então, as redes de atenção à saúde, elas se materializam como uma proposição potente de transformar a nossa saúde de um modo mais organizado, efetivo e adequado às nossas realidades, mas que ainda enfrentam os desafios aí de financiamento, de organização política, influência político-partidária, de capacitação do pessoal, o que demandaria um certo tempo ainda para sua consolidação, embora a gente já tenha aí mais de 10 anos de trabalho em relação a esse processo, né? Mas torna-se um ponto de estudo e de interesse central e relevante para a saúde pública e para o contexto da saúde como um todo. Então, a gente precisa se apropriar como essas redes elas se adequam, como elas são estruturadas para ter uma compreensão melhor de como contribuir para essa efetivação.